Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e este é o episódio número 41 do Vlog da Bíblia Freestyle. Historicamente, muitas das principais divergências doutrinárias a respeito das formas de se realizar o batismo têm sido a causa das divisões denominacionais mais conhecidas. Há opiniões para todos os gostos. Alguns defendem que apenas oficiais da igreja podem realizar o batismo, outros querem determinar a quantidade mínima de água a ser utilizada, e alguns outros ainda insistem que há uma idade certa para que o batismo seja aceito. O fato é que cada igreja acaba assumindo as suas doutrinas particulares como verdade absoluta e que se dane quem pensa diferente. Inclusive chegam a criar certas teologias para justificar os seus pontos de vista. Mas o que de fato é bíblico quando se fala de batismo? A primeira crise quando se fala sobre batismo é a respeito de quem estaria habilitado a poder ministrar tal sacramento. Uns defendem que graças ao sacerdócio universal, qualquer cristão poderia batizar outra pessoa. Mas as igrejas de base reformada e que são mais ortodoxas em suas liturgias defendem o contrário. Segundo elas, apenas sacerdotes habilitados podem ministrar quaisquer uns dos sacramentos. Particularmente, considero os dois extremos muito perigosos. É claro que uma pessoa que não possua conhecimento suficiente a respeito daquilo que faz acaba banalizando a aplicação do sacramento. Por isso, o batismo realizado por um completo leigo nem sempre atinge o objetivo que deveria atingir. Os sacramentos, na verdade, são sinais de fundamentos da nossa fé que precisam ser ensinados a todas as pessoas. Não é algo místico ou sobrenatural, como se aquela água em si tivesse algum poder mágico. Para aquele que faz o batismo sem entendimento, não passa de mais um banho. Por outro lado, aqueles que defendem que apenas sacerdotes habilitados podem ministrar os sacramentos estão defendendo muito mais o lado institucional da igreja do que o orgânico. Se você tirar um pouco de lado as burocracias e complicações hierárquicas que a igreja cria, nós acabaremos chegando à conclusão de que o propósito da pregação é habilitar todo cristão a se tornar um representante do reino de Deus entre os homens. Ou seja, eu como pastor ensino pessoas para que elas dependam cada vez menos do meu próprio ensino. Já com relação à época da vida em que o batismo deve ser aplicado, também temos sérias divergências. Alguns defendem que o batismo deve ser realizado em crianças quando ainda bebês, porque o batismo é uma representação da salvação em Cristo Jesus que se manifesta na vida dessa pessoa involuntariamente. Quando falamos a respeito da graça redentora de Cristo Jesus que se manifesta sobre a nossa vida, é claro que a salvação é involuntária mesmo. Mas não podemos negar que o batismo de crianças representa muito mais a fé de seus pais do que propriamente a fé daquele que está sendo batizado. Haveria alguma coisa errado nisso, então? Não, de maneira nenhuma. Como eu já disse, um batismo feito de maneira equivocada não vai passar de um banho. Já aqueles que desejam esperar com que as crianças cresçam e voluntariamente passem pelo batismo, esses daí estão valorizando a função do rito. Ou seja, a confissão pública diante de toda a comunidade se torna um ritual de passagem, onde a vida dessa pessoa fica marcada ao longo de toda a sua caminhada cristã. Ah, mas qual delas é melhor ou é exatamente a certa? Bom, chegaremos lá em breve. A terceira polêmica envolvendo o batismo é a respeito da quantidade de água utilizada. Enquanto uns defendem a simplicidade da imersão da pessoa dentro de um rio, uma piscina ou um tanto de água aí que você tiver, outros defendem que a maneira correta, biblicamente adequada, é apenas respingar um pouquinho de água na cabeça dessa pessoa. O argumento a favor do batismo por aspersão é de natureza doutrinária e defende uma série de pontos, dentre eles a impossibilidade de haver água suficiente para batizar tantas pessoas ali no primeiro século por imersão, e também comparações entre os ritos que haviam no Antigo Testamento de purificação. Esses ritos envolviam a aspersão de sangue sobre a vida de uma pessoa. E então a comparação é de que agora o novo batismo feito com água seria como que uma simplificação daquela velha tradição que existia na lei. E aí você me pergunta, o que é certo então? Certo é reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida e que a salvação que foi obtida pelo derramamento de seu sangue veio de graça e não por esforço humano de nenhuma espécie. Certo é todo cristão se empenhar por conhecer o Evangelho e se tornar apto a ensinar outras pessoas e ministrar todos os sacramentos. Certo é entendermos que o batismo de crianças representa a fé de seus pais, mas esperar que essas crianças cresçam ou não acaba não fazendo diferença nenhuma,
pois seria um absurdo dizermos que apenas as crianças batizadas é que serão salvas. Certo é não brigarmos pela quantidade de água utilizada no batismo. Afinal, que diferença prática isso faz? O batismo com água é apenas uma simbologia de que agora a nossa vida pertence a Cristo, mas o batismo que realmente importa é aquele que apenas o próprio Cristo pode fazer, que é o de selar as pessoas com o seu Espírito Santo. Este batismo independe de esforço, independe de vontade, independe de você clamar ou não, pois Deus salva aqueles que quer salvar. E só podem ser chamados de filhos de Deus por confessarem Cristo como seu Salvador aqueles que já receberam o Espírito Santo. Ah, mas então por que nós batizamos pessoas? Simples. Jesus mandou que a gente aplicasse todos os sacramentos como figuras que trouxessem um ensino profundo a respeito deles. E nosso foco deve ser exatamente o ensino, que é mais importante do que meros detalhes ritualísticos que são aplicados no dia a dia da vida da igreja. Eu espero ter esclarecido um pouco o assunto, e se você gostou desse ou de outros vídeos, dá um like aqui embaixo, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Agradeço sua audiência, te espero aqui de novo na semana que vem. Valeu!